Amém. Louvado seja Deus. Nesse mesmo espírito de alegria, de comunhão, de confraternização, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e gostaria de pedir ao nosso irmão Pimenta do Reino que orasse ao Senhor. Por gentileza, irmão Márcio, ore ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento de comunhão da sua igreja nesse lugar. Perdão, eu estava de boca cheia, eu estava jantando. Ô, glória! Louvado seja o nosso Deus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por essa quinta-feira. Mais uma, Senhor, que o Senhor nos permitiu de estar aqui compartilhando e ouvindo da Tua palavra. Eu te louvo pela vida dos nossos irmãos que já estão presentes, daqueles que vão aparecer, logar, ou ver no futuro, Senhor, esse vídeo, esse áudio, e que o Senhor continue operando, Senhor, nessas vidas. Como também a vida do nosso professor, amigo, querido, professor Wilton, que cada vez mais possa ser um instrumento de Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoá-lo muitíssimo. Muito obrigado por essas quinta-feiras, Senhor, que possamos ter mais de Cristo e menos de nós mesmos. Nos ajuda, Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite. Esta é a oração. Também faço menção, Senhor, de toda a igreja que está reunida, Senhor, em vários lugares desse Brasil, desse país. Também toma os nossos irmãos, Senhor, que nesse momento está sofrendo em qualquer lugar desse país ou desse mundo, Senhor. Deus, também, que estamos vendo na mídia ultimamente, tem nossos irmãos lá do Sul, que eu É, possa, Senhor Deus, revigorar suas forças. Muitos perderam, Senhor, muitas coisas, mas que eles possam encontrar a Ti, Senhor, como verdadeiramente seu único suficiente Salvador. Obrigado, aleluia. Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos à leitura do texto sagrado, do texto do nosso amado irmão. Deixa eu botar um óculos aqui. Opa! Vamos lá. Vamos à leitura. Teologia Popular de Jesus, 26. O tema é Aqui só entram crianças. Nos temas que vimos até agora, nesta segunda parte, dissemos muitas vezes que o reinado de Deus é genial, maravilhoso, algo realmente extraordinário. É como um tesouro, uma pérola preciosa, é o reino da liberdade, no qual não há demônios que oprimem, nem correntes que atam, nem morte, nem marginalização. É o reino no qual as pessoas se comunicam e se entendem, onde todos se amam e se ajudam, ou seja, é algo genial. Aqui surge a questão: se o reinado de Deus é estupendo, por que todo mundo não está dentro desse reino? Mateus 18, de 1 a 5. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Esclarecimentos. Neste evangelho, Jesus põe a vida de cabeça para baixo, porque na vida os adultos dizem às crianças: Você tem de ser homem. Mas aqui Jesus diz para os homens que têm de ser como crianças, e de tal maneira que apenas os que se fazem crianças podem entrar no reino de Deus. Vamos ver o que Jesus quer dizer com isso. Por que Jesus disse algo tão estranho? Deixa eu admitir uma cheira aqui. Por que Jesus disse algo tão estranho? Quais as consequências de tudo isso? Para compreender o que Jesus quer dizer quando afirma que temos de fazer-nos criança. Devemos considerar, antes de tudo, que nos tempos de Jesus, a criança representava algo muito diferente do que apresenta hoje. As crianças são hoje, para nós, criaturas inocentes, que não têm malícia e são como anjos. As crianças são para nós como que modelos de virtude e de bondade. No entanto, nos tempos de Jesus, a criança não era um modelo de nada. Era o exemplo
do ser que não significa nada, que não conta, não tem importância. Naquela época, as crianças não tinham direitos, os direitos que hoje todas as crianças têm. Nos tempos de Jesus, quando se dizia que alguém era como uma criança, na realidade, o que se lhe dizia era que não exercia nenhuma espécie de influência, nem significava nada na vida. Agora, ao contrário, quando se diz que alguém é como uma criança, o que se quer dizer é que se trata de um ser bom, inocente e simples como um anjo. Evidentemente, Jesus não pretende que nós, adultos, nos tornemos inocentes como os anjos. E não pretende isso porque não é possível. Nós, adultos, somos astutos e sagazes, perdemos a inocência. É bem sabido que quando se perde a inocência, não é possível recuperá-la. Então, o que Jesus queria dizer com ser como crianças? Queria dizer que, para entrar no reinado de Deus, temos de mudar e fazer-nos como crianças, que servem apenas para dar recados. Temos de ter a maneira de pensar e de viver como tem as pessoas sem importância, as pessoas que não significam nada na vida, os que passam despercebidos, sem que ninguém se detenha neles, nem lhes preste conta. Para entrar no cinema ou em um estádio de futebol, temos que comprar o ingresso. Para entrar no reino de Deus, o ingresso é fazer-se criança. Conste que aqui não há pessoas apadrinhadas e com passe livre. No reinado de Deus não entram nem papa nem bispo, não se tornarem, se não se tornarem insignificantes. Repetindo, no reinado de Deus não entram nem papa, nem bispo, nem pastores, se não se tornarem insignificantes, se não viverem como as pessoas mais insignificantes desta vida. Mas por que Jesus disse isso? Por que havemos de nos tornar assim para entrar no reino de Deus? É muito simples e se compreende depressa. Nesta vida, tudo que sobe divide e separa. Ao contrário, tudo que desce une e aproxima as pessoas, os seres humanos entre si. Por exemplo, se alguém quer ficar acima do outro, é certo que vai terminar brigando com o outro. Se alguém quer ser mais importante e mandar nos demais, é certo que alguns ficarão do lado dele, mas outros ficarão contra ele. Assim nasce a divisão e o enfrentamento entre as pessoas, nas famílias, entre os partidos políticos, entre companheiros de trabalho, em todos e por todos os lugares. Por outro lado, sabemos de sobra que, quando alguém é uma pessoa sensível, a quem não se dá importância, que não quer estar por cima de ninguém, nem mandar em ninguém, nem ter sempre razão, essa pessoa se torna agradável. E parece que todos se sentem atraídos por um homem ou uma mulher assim. É uma pessoa que, sem pretender e sem se dar conta, espalha bem-estar por onde vai e onde está. Jesus não tolera que na comunidade cristã haja divisões, nem enfrentamentos, nem gente que briga como cães e gatos, nem os indivíduos que causam infortúnios aos demais. Para que não haja nada disso, o caminho mais seguro é tirar da cabeça das pessoas a mania de subir, de estar por cima dos outros, de ser sempre o centro da atenção, de dominar tudo que tem um alcance. São pessoas que nunca dão o braço a torcer. Sempre tem razão. E sempre se tem de fazer o que elas gostam e o que lhes interessa. Uma pessoa assim, sejamos sinceros, torna-se insuportável. Quais as consequências disso tudo? A primeira e principal, nós cristãos temos de mudar a nossa forma de pensar, principalmente o nosso comportamento, se é que queremos entrar no reino de Deus aqui e agora. A quase todo mundo acontece o mesmo que aos companheiros de Jesus, quando perguntarem quem era o mais importante no reino de Deus. Eles pensavam que o mais importante fosse aquele que tivesse o cargo mais alto e que soubesse mais, ou que mandasse mais que os outros, ou que tivesse mais famas e outras coisas desse estilo. Mas Jesus lhes disse que o mais importante é o que se parece com uma criança, a quem ninguém dá atenção. Os mais importantes no reino de Deus são as pessoas que não têm nenhuma importância. Muita gente pensa que os mais importantes são o Papa, o Bispo, o pastor ou algum padre famoso, pelo que se sabe e diz. Jesus não pensava assim. É o que, em primeiro lugar, se deduz desse evangelho.
Outra conclusão que temos de tirar do que foi dito sobre esse tema é que a igreja tem de mudar. Deus quer que na igreja haja pessoas encarregadas do governo, nas paróquias, nas comunidades, nos pontos de pregações, nas dioceses. Por isso, na igreja há pastores, bispos e padres, mas nos evangelhos não aparece em nenhum lugar que Jesus queria que seus apóstolos e discípulos fossem personagens sagrados e consagrados. Algo como os sumos sacerdotes do templo. Quando se organiza uma casta de eleitos, de seletos, de mais dignos, isso serve apenas para pôr alguns sobre o mando de outros, e os demais, que são os leigos, submetidos por obediência ao que dispõem os clérigos. Não há argumento que demonstre que Jesus pensou algo assim. Acabamos então com o clero? Teríamos de contentar-nos em fazer o que fizeram os apóstolos que Jesus escolheu. Aqueles homens pregavam o evangelho, ajudavam as pessoas, transmitiam a fé, reuniam as comunidades. Ao mesmo tempo, podiam ser casados ou solteiros, ganhavam a vida trabalhando, como fazia São Paulo, que ganhava a vida com o trabalho das próprias mãos, para não pôr obstáculos ao evangelho. Os primeiros apóstolos tinham autoridade entre os cristãos, mas viviam como os demais cristãos e decidiam de acordo com os crentes de cada comunidade. Enquanto foi assim, a igreja cresceu. Hoje, com a enorme complexidade que temos, já estamos vendo. Quanto mais pompa e circunstância, quanto mais poder, mais dinheiro e mais privilégio, menos gente nas igrejas e menos fé entre os cidadãos. Assim, não vamos a lugar nenhum. Perguntas. Uma. O que o Evangelho quer dizer quando Jesus afirma que temos de fazermos como criança? 2. Cada um tem sua dificuldade para fazer-se como criança. Qual é a sua maior dificuldade nesse sentido? 3. O que você pode fazer para aqueles que estão ao seu redor se façam como criança? 4. Que decisões concretas você poderia pôr em prática a partir desse Evangelho? 5. Se um grupo conseguisse viver assim, colocando sempre ao lado dos que não significam nem representam nada na vida, o que você acredita que mudaria na sociedade? 6. Em que se distingue um partido político que luta pela justiça e pelo direito dos marginalizados de um grupo de cristãos que vivem esse evangelho a qualquer custo? 7. Como deveríamos praticar e demonstrar o nosso respeito e o nosso amor pela igreja? Por favor, professor Hilton. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Vocês têm notado que a cada encontro, esses temas eles vão ficando cada vez mais intrigantes, né? Cada vez mais provocativos. Esse de ser como uma criança, ele é muito, muito profundo. É uma passagem que muitas pessoas conhecem, até mesmo quem não é cristão, quem não serve a Jesus, que já tenha tido algum contato com o evangelho, sabe dessa passagem, né? De Jesus abençoar as criancinhas. E só que a realidade dessa passagem, ela é quase que não vista diante de nós. Nós temos muita dificuldade de viver essa passagem, porque ela nos coloca diante de uma encruzilhada, né? Como que a gente vai viver como criança? Como nós seremos como criança, aceitando esse apelo de Jesus, sendo que nós temos tantas convicções, temos tantas certezas, né? Temos tanto conhecimento. Como que nós vamos nos abrir para essa dimensão do evangelho? É, de fato, um grande desafio. É criança aí, o Castilho ele coloca muito bem, né? Quando a gente fala de criança, menino, a gente deve sempre remeter ao que esse personagem, ao que é esse tipo de pessoa era na época de Jesus, e não o entendimento que nós temos hoje. Eu creio que nas comunidades primitivas até surgiu uma dúvida sobre isso, porque você vai ver o Paulo, por exemplo, ele tendo que explicar para a comunidade que eles deveriam ser crianças na malícia e não no entendimento acerca do evangelho, né? Então, ele sempre lutou para que as pessoas fossem maduras. Então, a gente tem que sempre trabalhar esses dois flancos aí. Uma coisa é ser criança, ser menino, como Jesus colocou,
e outro era o entendimento que alguns tinham de ser criança na vivência da fé cristã, de não avançar, de não crescer em Cristo. Então, a gente tem que sempre abrir essas duas vigas aí para a gente trabalhar. Então, eu vou falar primeiro dessa questão de Paulo para voltar para Jesus, que é o nosso tema. Então, Paulo ele teve que lidar com essa questão e ele fala que quando ele era menino, ele falava com o menino, mas ele chegou a ser um adulto e que os meninos ali eram levados por falsos ensinos. Então, aonde que a gente não deve ser como menino? No entendimento acerca do evangelho. Nossa vida não deve ser uma vida inconstante, não deve ser uma vida onde você não sabe para onde vai. É como uma criança que fica perdida em meio a tantas coisas, receber um ensino aqui, outro ensino lá. Então, essa questão de menino, ela é reprovável, né, no entendimento cristão. Paulo vai trabalhar isso nas comunidades, sempre levando as pessoas a buscarem a maturidade em Cristo, a sair dessa infantilidade, dessa imaturidade, né? Menino aí para Paulo, no sentido condenável do termo, é imaturo. São pessoas que geram para ser maduras e elas não avançam em Cristo. Esse é um ponto que nós não devemos ser como meninos. Agora, como que nós devemos ser como crianças, como meninos, diante daquilo que Jesus coloca para nós, né? Que é essa passagem que ela é muito provocativa, que ela é desafiadora. A criança, se você observar nessa questão que o Castilho coloca e que Jesus apresenta naquela época, as crianças elas não eram contadas na distribuição, elas não eram contadas como alguém de importância. Ele colocou muito bem, eram pessoas sem importância. E também, né, a criança, ela representava tudo aquilo que refere-se à dependência. Uma criança ela não é contada na sociedade, por quê? Porque é totalmente dependente dos seus pais. Essa é uma visão muito interessante que o Evangelho nos apresenta. Nós temos uma vida de total dependência de Deus. Isso é muito fácil a gente dizer, verbalizar que nós somos dependentes de Deus. Mas quando vai para a parte prática, a gente vê que muitas vezes esse discurso não é verdadeiro. Por quê? Porque a gente assume sempre a nossa posição. A gente busca sempre o nosso interesse. A gente busca as nossas discussões. A gente busca ter importância, como o texto foi apresentado e que o irmão Isaías leu. Uma criança, ela não se preocupa com essa importância. Ela não se preocupa com o destaque, né? Quando surge esse ambiente da criança, é muito interessante que Jesus ele coloca a criança ali no meio. E a criança ali, ela representa os últimos, né? Se você quiser ser o primeiro no reino, se você quiser servir, você tem que ser como uma criança. É o contraponto daquilo que eles entendiam como sendo algo importante. Ninguém valorizava as crianças ali. Então, o que Jesus está mostrando é o seguinte: a manifestação do reino de Deus, aqueles a quem Deus dá importância, muitas vezes são aquelas pessoas que a gente mais despreza na nossa convivência. Ninguém se interessa para ouvir o discurso de uma criança. Ninguém ali vai se reunir para assistir algo de uma criança, a não ser que seja uma criança com muito talento, né? Mas geralmente você vê que o que a criança fala não tem valor. O que a criança fala não ganha força na sociedade. E Jesus está dizendo exatamente que o reino de Deus pertence a um grupo que é totalmente desvalorizado. Então Jesus ele pegou a figura máxima que tinha ali de entendimento que era a criança, né? Era a representação máxima daquilo que ele está dizendo, que o reino de Deus é dos últimos, que o reino de Deus é dos excluídos, que o reino de Deus é dos inválidos, que o reino de Deus é daquelas pessoas que em si elas não têm nenhum atrativo, elas não têm nenhuma força, elas não têm nenhuma representatividade diante do mundo. E ele diz que nós devemos nos fazer como crianças. Então, olha que interessante. Ao mesmo ponto, né, ao mesmo tempo que a gente vai avançando em Jesus, a gente vai crescendo em Jesus, a gente vê que a nossa trajetória ela tem um descenso. Ela vai nos fazendo cada vez mais dependentes de Deus. Abrir cada vez mais mão daquilo que a gente tem, das nossas convicções, daquilo que a gente carrega em si, da nossa vaidade, do nosso ego. A criança, quando ela estava ali naquele ambiente, ela só queria estar perto de Jesus. Ela só queria ali se aproximar dele, ela não tinha outra intenção, ela não queria chamar a atenção de ninguém.
Ela não queria ter uma posição importante, ela nunca buscou isso. O pedido de uma criança, ele é um pedido puro, ele é um pedido que vem do coração. A criança, ela valoriza coisas que a gente tem como infantilidade, como coisas que a gente não valoriza. A criança se detém com coisas que são coisas simples da vida. E a gente acaba valorizando coisas muito importantes para o mundo que elas não têm valor algum. Então a criança não corre atrás do vento, ela não corre atrás de coisas que não têm valor. A criança ela não se preocupa com a situação que o mundo está. Você já percebeu isso? Quem tem filhos, né, quem tem relacionamento com criança sabe. Ela tem fome, ela vai lá e pede. Ela não tem exemplo de uma compaixão, entre aspas. Ela não quer saber se esse mundo está em crise, se você vai ter condições. Ela quer uma coisa, ela vai lá e pede. Então, é uma pessoa que é um ser, né, tão pequeno, mas que ele já tem essa visão de que ele sabe aonde ele vai pedir. Então, a criança, ela chega diante de nós assim. Ela quer comer, ela quer vestir, ela quer fazer algo, ela pede sem se preocupar se aquilo que ela está pedindo vai causar um dano a nós. E é lógico que se você lançar isso para Deus, esse espírito infantil, de criança, de você contar com Deus com todas as coisas, isso para Deus não é algo ruim, muito pelo contrário. Isso para Deus é algo muito bom. Você ter esse espírito onde você depende de Deus para todas as coisas. Para você pedir, né, coisas que talvez sejam absurdas para algumas pessoas, mas que para Deus, mesmo nessa, entre aspas, ingenuidade do pedido, é algo que Deus se agrada. Geralmente as nossas orações, as nossas formulações, elas são muito restritas ao nosso ambiente, né? Elas são muito formatadas, elas são muito ritualísticas, elas já vêm já com script e a gente acaba perdendo essa liberdade da criança. Então, esse estudo de hoje, ele é um desafio mesmo quando a gente entende o que Jesus quer dizer com essa questão da criança. Ele diz que o reino de Deus é delas e que nós devemos nos tornar. Então, ele se torna um alvo, né? Esse pedido de Jesus, ele se torna um alvo. O nosso alvo é nós buscarmos ser como crianças diante de Deus, valorizando aquilo que Deus valoriza e não se importando com os valores, nem querer aparecer, nem querer ser o centro. Então, quanto mais você for como uma criança, mais Jesus vai ocupar esse lugar do centro. A criança não tem amizade, buscas por coisas importantes para esse mundo. Você não vê ela se aproximar das pessoas querendo saber o que aquela pessoa se ela tem um cargo muito importante, se ela tem condições. A criança busca, ela está vivendo aquele momento. Então, a criança, independe de quem está do lado dela ali, ela tem aquele momento de vivência e ela pega coisas, ela busca coisas que muitas vezes os adultos esqueceram como princípio. Então, que nessa noite a gente possa meditar nessa questão. Eu sei que esse tema ele é amplo, ele gera várias perguntas. Eu creio que os irmãos têm várias perguntas para a gente trocar ideias, mas o essencial do texto é nós vivemos numa dependência total do Senhor. A criança, ela depende de outras pessoas para viver. E é isso que o Senhor colocou para nós. Essa dependência de Deus e essa interdependência dos irmãos para que o reino de Deus ele avance. Amém? Vou passar para o irmão Isaías. Amém. Louvado seja Deus. É que eu estou dando um suporte aqui ao irmão Vani, que está Sim, conosco aqui, lá de Niterói, o irmão Vani, maravilha. e está com a diferença de. Está com a dificuldade. Agora é que ele está conectando o áudio lá. É, Mas muito interessante a sua fala, professor, a respeito da dependência. E eu gostaria de louvar a Deus por todos que estão participando conosco aqui. Temos aqui a nossa irmã Jacira, a nossa irmã, o Zac, temos o Zac aqui, que eu não sei, mas é bem-vindo aqui, Zac, a irmã Sheila, como sempre, irmão Noel, todos que estão participando aqui, e eu gostaria de abrir já para os irmãos perguntarem. Irmã Jacira, podem perguntar. Por favor, fiquem à vontade para perguntar. Ô, Isaías e professor Hilton, eu tenho duas questões.
A primeira questão é o texto bíblico, né? Mateus fala sobre o reino dos céus. O que seria para Jesus o reino dos céus? E os discípulos, então, perguntam como entrar no reino dos céus. Será que eles tinham o reino de céu como um lugar físico? Porque quando fala entrar, significa entrar em algum lugar. E aí o autor coloca Jesus falando que só vai entrar no reino do céu quem for como criança. Né? Como entender essa colocação do autor, né? Essa fala na boca de Jesus? E, por outro lado, a gente vê, o professor colocou, essa criança humilde, essa criança sem maldade, essa criança que não pergunta, essa criança, né, pura. Mas se nós trouxermos para o dia de hoje, a gente até encontra, mas está difícil encontrar uma criança que não seja rebelde, que não seja respondona, que não seja sem educação. Inclusive, não sei se foi ano passado, teve uma menina que matou um outro coleguinha. Então, essa criança, esse rebelde, esse que questiona dentro da igreja, ele será excluído porque ele não está agindo como criança, né? Como entender essa dicotomia aí, essa criança que tem que ser humilde, tem que ser simples, tem que ser, é, se não ser rebelde para entrar no reino do céu. Aí vai para nós, né, adultos. Como entender essa colocação? O reino do céu para Jesus era o quê? Para os discípulos era um lugar físico e essa criança aí que deveria ser humilde, simples, mas que a gente hoje encontra rebelde, revoltada, e aí bota o crente, né? O adulto, dentro da igreja, sendo rebelde, sendo revoltado, arrumando confusão. Como é que a gente pode entender isso, professor? Aquela pessoa simples da igreja, né? Que ela lê e ela interpreta como está escrito aqui. Uhum. Sim, bem interessante. Esse reinado de Deus, né, o reinado dos céus, ele havia chegado em Jesus. Jesus ele tem que trabalhar alguns entendimentos, né? E também os apóstolos vão trabalhar isso acerca do que vem a ser esse reino ou reinado, porque havia muita expectativa sobre isso, né? Muitas pessoas achavam que era um local físico, era um retorno de Israel como o centro do mundo, a principal nação. E Jesus ele vai, em algumas outras passagens, ele vai explicando, né, o que é o reino de Deus. Ele não está aqui, não está ali, mas está dentro das pessoas, né? Ele está dentro de vós. Então, o reinado, esse governo de Deus, ele é essa sociedade, né? Eu vou usar aqui um termo que ficou conhecido pela música do Raul Seixas, né? Feita pelo Paulo Coelho, mas que é a verdade. É a sociedade alternativa que tinha com relação contra lá o império e tal, mas era uma sociedade que tinha os princípios, os valores de Deus. Então, para entrar nessa sociedade, para viver nessa comunhão, né? Que nós chamamos de igreja, só que também é outro conceito já distorcido, né, do que é a igreja, mas é a comunhão, é a vivência, né? É uma sociedade baseada nos ensinamentos de Jesus, né? O reino de Deus é chegado através de Jesus. Então tem que ter o arrependimento, né, que é a mudança de mentalidade, a mudança de visão, e uma das figuras para entrar nesse reino, para fazer parte, é exatamente a figura de uma criança. Jesus também falou que tem que nascer da água, do Espírito, para entrar no reino de Deus, né, do reino dos céus. Então, são várias linguagens que são utilizadas para trazer esse ensino que a gente entende que é o quê? Essa sociedade, essa comunhão, essa comunidade que Jesus veio estabelecer, que tem os seus princípios. É o princípio de Deus para a humanidade, né? O Sermão do Monte é um bom exemplo. E outras passagens do ensino de Jesus e dos discípulos, né?
acerca do que é essa vivência. Essa questão da criança é bem interessante, e ela retorna aquilo ali que eu comentei no início, né? Essas palavras, elas não podem ser tomadas no sentido absoluto. Por exemplo, eu falar assim, a serpente, eu odeio serpente porque serpente simboliza o mal. Então a serpente não tem nada de bom. Jesus mesmo fala que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. Então Jesus usa a figura da serpente para falar acerca da prudência. E em vários assuntos é assim, né? Tem a parte que o fermento é bom, tem parte que o fermento é ruim. Então essas palavras elas nunca tomam um sentido absoluto. Ela sempre tem que ser enxergada no contexto. Criança aí nesse sentido, ela é boa. Ela tem essa questão da dependência, né? E em outras passagens, como essa de Paulo que nós citamos, já não é no sentido bom. Então, com certeza, essa questão de crianças raivosas, crianças que não são bem educadas, crianças que não cumprem ali um papel como uma criança deveria agir, que ela deve ser corrigida tal, ali é o aspecto negativo da criança. Então, não é a tomar no sentido absoluto, né? Ah, Jesus falou que nós temos que ser como a criança, então nós temos que imitar tudo que a criança faz. Não, é a criança nesse sentido que ele coloca ali, é sempre lembrar da serpente, né? Por mais que seja uma figura negativa, colocada sempre atribuindo ao mal, Jesus dá o exemplo bom da serpente, que nós devemos ser como a serpente. Ah, então eu tenho que picar as pessoas, eu tenho que ser ruim, eu tenho que ser mal. Não, é a prudência da serpente. E assim também as crianças. Ainda mais no dia de hoje, né? A gente vê muitas crianças que cometem coisas absurdas. Essas crianças, claro, elas não servem de exemplo aí nesse ensino de Jesus. A questão da nossa forma de revolta, né? É sempre olhar o contexto, né? Quando Jesus ele toca aquele azogue, ele expulsa a vista do templo, alguém pode dizer ali que ele se descontrolou, né? Então, por isso que é complicado a gente pegar as passagens isoladas. O que a gente tem que ver é o seguinte: o que Jesus ele faz ali não é um descontrole, mas é um zelo que ele tinha pela casa de Deus. Esse mesmo Jesus que era manso e humilde. Então, essas qualificações, elas sempre têm que ser posicionadas diante de cada passagem. É um desafio mesmo, Nelson. Então, a gente tem que ser revoltoso contra o quê? Contra o mal, contra as injustiças, né? E, ao mesmo tempo, nós devemos ser os pacificadores, os promotores da paz. Então, é isso que a gente vai encontrar na nossa vida, essa ambivalência, né? Num momento, a gente é um povo de resistência, é um povo que vai para a luta e, ao mesmo tempo, é um povo pacífico. Então, essa dualidade, essa ambivalência, ela existe na vida do cristão, com certeza. Amém? Muito boa pergunta, João. Muito boa pergunta. Eu, quando li esse texto, glória a Deus, o irmão Vani já está junto conosco, conseguiu entrar, graças a Deus. Quando eu li esse texto, professor, eu sempre gosto de fazer uma leitura antes, eu observei que eu tinha aprendido que essa dependência, que essa questão de Jesus falar que devemos ser como crianças, né? É, é, entrava mais na questão de dependência. Aquela criança que não sabe se trocar, que não sabe comer, não sabe beber, que ela tem que depender da mãe, do pai, não é? E o servo de Deus ele tem que viver essa dependência, não é isso? Só que por outro lado, eu estou aprendendo hoje a questão que nós também devemos ser maduros, né? Devemos ser no sentido da nossa linguajar casca grossa em certas questões, não é isso? Devemos Sim. ser. Então, essa dualidade é muito interessante. Mas eu queria abrir para mais perguntas. Para mais perguntas. Isaac, Oi, é, pode falar. isso que você está falando é bem interessante porque tudo que Jesus ordena, que ele manda que nós façamos, ele já fazia. Jesus nunca é um mestre que só aponta o caminho e não faz, né? Todos nós sabemos disso. Então, É, aí nesse caminho também, a gente deve observar Jesus como uma criança. Se ele fala que no reino de Deus, para entrar, você tem que ser como uma criança, é claro que Jesus era como uma criança.
Então, como que a gente tem que imaginar Jesus como uma criança? É alguém que Isso era aí, imaturo? professor, isso aí que tu vai entrar agora, meu, vou falar mistério aqui. O que é isso? Minha cabeça já foi, o Espírito Santo já me levou. Cara, que loucura. Pode continuar, professor. Então, assim, Jesus, ele era uma criança nesse sentido, né? Porque ele não manda você ser nada do que ele não foi. Ele é um mestre por excelência, porque ele, ele não é como os fariseus, como os saduceus, como os escribas da época, né? Porque ele tinha autoridade no ensino dele. Então, em que sentido Jesus era como uma criança? Você não se aproximava de Jesus com medo. Você via em Jesus uma total dependência de Deus. Ele só fazia a vontade de Deus, ele só cumpria a vontade de Deus. Você não vê Jesus disputando algo pessoal. Você não vê Jesus querendo se autopromover. Você não vê Jesus buscando interesses desse mundo. Então, nesse sentido, ele era uma criança. Agora, no outro sentido, ele era totalmente um homem maduro. É um homem que sabia lidar com seus sentimentos. É um homem que não dependia de aprovação humana. Era um homem que se alegrava nas coisas que deveria se alegrar. Era um homem que ele sabia instruir. Então você vê em Jesus essas duas linhas. Então sempre temos que ir para Cristo. Tem que ser como uma criança. E qual que é o contraponto? Como que Jesus era como uma criança, né? Muito interessante. Muito interessante. A dependência, a ida para a cruz, não é? A possibilidade dele de fugir, de acabar com tudo. Mas ele não, ele como um dependente, Exato. ele se botou naquela situação. Muito, muito lindo isso. Visão, Vamos lá, né, gente. a Pode vontade falar. dele, não seja feita a minha, mas a tua vontade, mostra Exatamente. Ele não tinha vontade própria. Que coisa doida isso. a Vamos lá, maturidade gente. e a dependência de Deus, porque assim, eu não sou guiado pela minha mente. Então, ele ali ele não foi infantil, mas ao mesmo tempo ele foi como uma criança que ele sabia aquele caminho, embora eu não esteja entendendo, ele é o melhor caminho porque foi o caminho que meu pai designou. É, professor, muito interessante. Vamos lá, gente. Vamos perguntar. Pimenta do Reino está quietinho. Fala, Vani, quer perguntar algo? Fica à vontade. Só estou anotando. Oi, Daniels. Eu sou o último a falar aqui, né? Cheguei agora atrasado, mas eu tive dando uma olhada no texto que vocês abordaram e eu sempre enxerguei essa criança como uma pureza mesmo, né? Tô ouvindo aí o professor Hilton falar, eu entendo que nós, como cristãos, deveríamos ser assim, né? Ao mesmo tempo que existe uma pureza, ela tem que existir uma maturidade também, né? Sim, exato, exatamente. Ao mesmo tempo que você tem um relacionamento, né, irmão Vani, com o seu irmão, você não espera a maldade dele, porque você enxerga isso, né? Alguém que você é livre. Você não vai para uma criança esperando o mal dela. Pode acontecer? Pode, que nem o João falou. Hoje tem criança aí que mata, infelizmente. Mas o que, no geral, você espera? Você não espera uma maldade de uma criança. Você tem um relacionamento ali com ela livre. E, ao mesmo tempo, com esse irmão na fé, né? Que você vê essa pureza nele, e não é ser bobo, é ser puro, né? Que é diferente. Você vê o quê? Uma maturidade de você poder contar também com ajuda, com conselho, com a vivência. Essa é a beleza do evangelho, né? Ô, professor, eu estou aqui pensando algo interessante. Jesus ele era muito contundente nas suas parábolas, nos seus exemplos, né? Na questão do bom samaritano, ele usa a figura mais odiada, não é isso? Exato, Hoje Jesus usaria, como nós aprendemos aqui, Jesus usaria hoje, no lugar de um bom samaritano, ele usaria um travesti, usaria não é? Um homossexual, usaria um pai de terreiro aí. Jesus colocaria exato, na posição do bom samaritano. E nessa questão que ele pegou a criança e botou no centro, ele usa também uma figura que era desprovida de total respeito, que eram as crianças. Tanto que tinha
tinham culturas que se nascesse deficiente, né? A criança É, ela era queimada, a criança, em certos locais, ela era sacrificada, não é? Se nascesse mulher, tinha o desprestígio, né? Porque eles queriam homens por causa da guerra, por causa da lavoura. Então, Jesus pega assim um personagem totalmente contrário. Vamos lá, gente. Oi, Vamos. Isaí, Oi, fica à vontade. desculpa aí que eu sou meio chato mesmo, mas Não, eu acho fica à engraçado que vontade. a gente vive um tempo onde todo mundo quer ser o maior, né? E Todo Jesus, ele mundo sempre quer ser o falou chefe. que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, né? É, é, Aquele que quiser ser servido, que sirva primeiro. Então, é mais ou menos nessa linha aí, né, exatamente. que ele tá falando aí para esses discípulos, né? É, é. exato. Tem Vamos uma lá, expressão, gente. tem uma expressão no campo teológico que fala o seguinte, que o reino de Deus é o reino desse mundo de ponta cabeça, ou ao inverso, né? O que o mundo valoriza não é o que Deus valoriza. O que Deus É valoriza não é o que o verdade. mundo valoriza. Eu costumo dizer que é, 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 é em sentido ao contrário, né? Quando o É, camarada tá achando que tá indo numa direção, o negócio é você seguir o contrário. exato. Por O isso É, que Carlos Mestre, ele tem um livro muito interessante. Eu até já botei lá no grupo esse material, chama assim, Na Contramão com Jesus. É bem interessante. É na contramão mesmo. legal. rapaz. Por isso que o conselho é muito claro, né? Não vos conformeis com esse mundo. Não Exato. pegar forma, não conformeis, não pegar forma do mundo, não é pegar essa É. formatação. Vamos lá, gente. Pimenta do Reino vai perguntar, não é? E nesse momento, esse texto, o verbo compartilhar, pensamento como criança, fica tão fácil, mais prático. Se sente prazer então, de estar com os irmãos e compartilhar aquilo que é seu, no sentido de você, que Deus tem a oportunidade de obter, de você também compartilhar. Quando você ganhava um doce, né, entre os irmãos, você Exato. compartilhava como criança. Então era uma facilidade, porque se eu também ganhei um pedaço, eu também posso compartilhar. Porque aquilo, de repente, veio de algum lugar do qual ele não iria alcançar. Não trabalhou para alcançar, não estudou para alcançar, mas o pai deu Exato. aquele doce. O pai tem prazer que você também receba e compartilha daquilo, porque você não se esforçou para conquistar aquilo. Ele preparou e deu. Então, quando meu pai trazia doce, ele sempre trazia para todos os filhos, eram 4 filhos, né? Ele sempre tinha uma balinha. Meu pai, naquela época, até tinha um vício da bebida e eu sei que tinha bala de hortelã. Mas eu, criança, não entendia. Hoje eu entendo porque meu pai estava sempre com bala de hortelã. Mas eu achava que era uma coisa maravilhosa, porque é uma pequena coisa que um pai dava que 4 filhos era um presentão. A gente tinha prazer de compartilhar. Se tivesse duas, a gente quebrava a mão no meio e dava para o irmão. A benção. Exato. A criança normal, né? No tempo de Jesus, né? Por isso que a gente tem que sempre fazer isso. Não adianta trazer muito para o nosso tempo, porque o nosso tempo mudou muito. Mas uma criança normal, qual que era o maior prazer de uma criança? Quando você fala assim de criança, o que você lembra quando fala de criança? O que a criança gosta mais de fazer? Brincar. Brincar, né? E a brincadeira, por isso que eu falo, tem que ir na época de Jesus, não adianta trazer hoje, em função da cidade e tal. E brincar, você nunca consegue brincar sozinho. Você É, precisa. Então, era sempre compartilhando, como o Márcio falou. Tudo você tinha que compartilhar. A bola, a corrida ali, o pique-esconde e tal. Ah, hoje é. é o videogame, isso é uma outra realidade. Mas quando Jesus fala, era isso. É a simplicidade de você compartilhar, como o Márcio bem colocou. A criança tem prazer em compartilhar, porque para ela ter essa brincadeira, ela está com outro, né? Então ela sempre está vivendo com alguém, ela sempre tem que compartilhar com alguém. Isso é o reino de Deus. Glória a Deus. E o reino de Deus, professor, está entre nós. Que muitas Sim, pessoas acham que o reino ainda vai ser
conclamado, o reino de Deus já está entre nós. Não é isso, professor? Sem dúvida, sem dúvida. E Exatamente. chegou na pessoa de Jesus, ele só se expande. Por isso que ele fala, buscar o reino de Deus é só justiça, né? Onde que você busca esse reino? É você indo fazer alguma coisa? Não, o reino está entre nós, está dentro de nós. O reino é essa Exatamente. dinâmica. Isso. Amém. Vamos lá, perguntar, cadê você? Noel está quietinho. Irmã Jacira. E a irmã Jaceira vai falar, eu estava trocando ideia aqui com a minha irmã, dizendo que nós que somos professoras, falou em criança é um caso sério. Eu queria frisar bem, mas frisar bem, que existe muita diferença nas crianças. É como o pastor falou, existe uma dicotomia enorme. Olha só, o próprio pastor Ailton falou assim: aquela criança totalmente dependente, aí eu já coloquei aqui nos meus apontamentos, amplamente dependente também. Que criança é essa? É aquele que é o bebê. Se não tiver um responsável, coitadinho do bebê, ele não sobrevive. Então, esta criança, tanto faz no tempo de Jesus, tanto faz agora, ela precisa de responsável. Se não tiver um responsável, morre. Haja vista o que nós vimos agora, eu e minha irmã, lá no Rio Grande do Sul, uma criança tão linda que pensaram que fosse um boneco, mas que estava já boiando e morto sobre a água. Por quê? Porque não teve o pai ou a mãe ou o responsável para salvar. Para você ser igual a essa criança, você vai ter que se esvaziar todo. Vai ter que deixar de ser homem, deixar de ser mulher, para se esvaziar amplamente. Agora, imagina a criança de até 3 anos, já cresceu um pouquinho, aí já é mais social, já não é tão dependente da mamãe e o papai, já precisa dos coleguinhas, mas ainda continua puro. E assim vai indo, 5 anos continua puro, 6, 7 anos já não tem essa pureza, não. E um é capaz de furar o olho do outro na brincadeira, que a brincadeira já não é mais tão simples como era de antes. E já não existe tanta inocência quanto antes. Então é muito complicado. É muito complicado. Aí, para a gente imaginar, aí agora eu imaginei o que o pastor falou. Só mesmo essa criança que é totalmente dependente, que não tem época, essa não tem época, tanto faz na época de Jesus, na nossa época, é a mesma coisa, que é aquela que é totalmente dependente do responsável, que é o que nós deveríamos ser, todos nós, sem exceção, totalmente dependente de Jesus Cristo. Amém. Preciso de Jesus Cristo para respirar, porque se ele não me der o ar, eu não respiro. Preciso de Jesus Cristo para comer. Se ele não me der um pão nosso de cada dia, eu não vou comer. E assim por diante. Olha que coisa linda e maravilhosa. Meu Deus do céu, que estudo bonito, que estudo lindo. E fica nós, burros velhos, vocês me desculpem, como é que se diz? Colocando dificuldades, procurando dificuldade onde não existe. Uma criança que pega um revólver e mata alguém, desculpa, já não é criança. Matou, pegou um revólver. Onde que essa criança? Agora, isso no tempo de Jesus não existia. Mas no nosso tempo existe. Por isso que as crianças não podem ser comparadas. Não podem ser comparadas. Aonde que uma criança, no tempo de Jesus, ia pegar uma faca, enfiar em alguém, numa velhinha principalmente, para pegar o celular dela com a sua netinha do lado? Aonde? Então, não tem como comparar, meus amores. É igual a igreja que vocês tanto falam. Assim como igreja para vocês é coisa mais fácil do mundo falar de igreja, porque todos os senhores têm conhecimento muito vasto de igreja,
Para quem é professor e trabalhou em sala de aula com criança pequena, também falar de criança pequena, falar de criança é muito fácil mesmo, por causa dessas diferenças que nós temos experiência. O É a que vivência. faz no estudo é a experiência de vida. Por isso é que muitas vezes, agora eu dei para ficar quietinha, eu entendo que esse grupo é um grupo de pastores, e disso eu não entendo. Agora, de criança eu entendo. Então, pelo amor de Deus, cuidado. Não compare com esses bebês, não. Valeu, Bebês irmã são Jacira. Professor, queria falar aí um pouquinho. Por meus favor, obrigado, irmã pastores. Jacira. Obrigado, irmã Mas, Jacira. meus amigos, eu amo o senhor, me adoro. Pode falar alguma coisa, pastor Hilton, que eu terei muito prazer em ouvi-lo. E outra coisa, caiu a ficha quando o senhor falou dessa dependência tão linda, essa dependência tão linda só nos bebês, meu querido e amado pastor. Aliás, É. meu querido e amado pastores, que daí todos são, né? Só no bebezinho, essa dependência é linda. E nós, para chegarmos a isso, temos que nos esvaziarmos totalmente, assim como certeza. Jesus se esvaziou da divindade dele para poder se transformar em 100% homem, para sentir o que o homem sente. Amém. Então, é a mesma coisa. Nós teríamos que ser Jesus para conseguir se transformar nesses bebezinhos. Fora disso, não conseguiremos nunca, nunca, Entrar no nunca. reino. Somos os pecadores. Pecadores Amém. por natureza. Nós somos astutos, nós somos pecadores. Nossa índole é pecadora, infelizmente. Olha, mesmo exemplo aqui que o pastor Wilton deu nesse papel, nessa teologia do Papa. Poxa, quando ele fala no Papa, nos bispos, a gente fica pensando nessa arrogância. Quando é que esse sujeito vai entender e vai querer ser igual a uma criança, um bebê, totalmente dependente Difícil. do nosso Jesus? Quando? É Quando? difícil. É difícil? Eu acho que nem no último momento da vida dele. É. É mais fácil ele mesmo se autocanonizar. Já me autocanonizo antes de falecer. E vocês só sabem querer fazer santos e santos e santos e se transformar em santo. Por quê? Porque eles acham que estão isentos de pecado, meus amores. É verdade. Como é que eles vão se equiparar a um bebezinho? Totalmente dependente do pai e da mãe, totalmente dependente de Jesus. Essa dependência linda que o pastor pregou hoje, pastor Wilton pregou, eles não vão nunca. Não tem como. É. Irmã Jacira, Fala, meu amor. a senhora está totalmente certa. E eu queria que o professor falasse algo sobre essa questão que a senhora está falando. E eu não coloco só o Papa, não. Eu coloco a liderança de várias denominações, aquele pastor presidente que se acha o dono, entendeu? É algo assim muito sério que a senhora está falando e é pura verdade, entendeu? Exato. Né, professor? Quer falar algo em cima do que a irmã Jacira falou? Não, é muito bonito ver essa manifestação, né, da irmã Jacira, que ela tem toda esse cuidado de professora, que ela conhece em Da experiência de vida, vivência. Da a vivência vivência. de crianças. Então é aquilo, quando você conhece na experiência, você sabe, esse texto ele ganha cores, né? Ele ganha uma vivência mesmo, porque muita gente só olha a criança como eu tinha criança na minha casa, meu filho e tal. Mas você imaginar, professoras são pessoas que estão ensinando essas crianças. Então você vê, ao mesmo tempo que ela ensina, ela aprende com a criança. Isso é muito interessante. Verdade, verdade. O professor Will, Sim, eu reparei algo aqui nesse texto muito interessante. Que primeiro ele vai dizer que aquele que não
se transformar, como, se não se converter como uma criança, né? Sim, E depois ele vai falar o seguinte, que aquele que receber essa criança exato, me recebe, exato, sabe? Eu vejo aí assim, uma troca de comunhão muito grande, sabe? exatamente. Homens largando suas armas, né? Suas armas humanas Isso. e se relacionando de fato. Isso é muito interessante, isso aí. Porque é aquilo que a gente está falando. Quem é hoje que não vê uma criança na rua, vai ali dar um abraço, né? E se compadece de uma criança? A pessoa fala, é uma criança, ela vai lá e ajuda. Mas nesse sentido aí de Jesus é isso. Receber como uma criança, receber essa criança é você valorizá-la. É você não dizer mais que ela é uma pessoa que não tem valor. E Jesus, é por isso que é tão escandalizador. O evangelho, ele é um escândalo. Porque Jesus, ele sempre se identifica com aquelas pessoas que o mundo não valoriza. É Jesus está verdade. sempre entre, né? Ele está na criança, ele está naquele que tem fome, naquele que tem sede, naquele que é enfermo. Ou seja, são Preso, pessoas debilitadas, no preso, preso, prisioneiro. são as pessoas esquecidas. Então, Jesus, ele sempre está com as pessoas esquecidas. Isso é um escândalo no evangelho. É verdade. Vamos lá, Noel. Cadê você, Noel? Aquela pergunta está no gatilho, Noel. Então, desculpa aí que eu vim de uma semana aí torcendo aí muito ruim. Mas o que eu queria falar são algumas coisas assim, que eu não vou dizer que eu não concordo. Eu estou aqui para não ser bonzinho, também não ser um cara ruim, grosso no que é sobre a Para palavra. aprender. Fica à Então, vontade, Noel. então eu queria tirar uma dúvida. Eu sei que é um luxo, estou aprendendo as coisas da palavra de Deus gratuito aqui, o professor Wilton, um homem de muito conhecimento, mas tem coisas que para mim ainda não fechou, entendeu? Eu vou dessa vez, se eu voltar a sair do grupo, eu vou sair de vez. Fica, fica à vontade, Noel. Ou Fica à vontade. então vocês me aceitem aí, porque, por exemplo, esse sobre o reino tem que ser como uma criança. Poxa, eu aprendi que isso aí, quando Jesus fala isso, é só para a gente ter uma pequena pureza das coisas dele, ter respeito às coisas dele, não que depois a gente tem que ser como uma criança, mas tem que ter uma certa maturidade, o crescimento da Bíblia. Não, isso aí vai acontecer, mas é assim, é tipo que eu entendi como uma criança da época, que hoje as crianças, como estão dizendo aí, não são isso, mas se pegar lá, quando a criança nasce, ela está ali percebendo precisando de uma mamadeira, pô, Deus deixa bem claro que aquilo ali é para a gente ter uma noção como que as coisas dele é pura. Né? Mas isso aí, eu acho que está mais ou menos explicado. Aí vocês falaram, deu mais ou menos entender. Algumas coisas eu não ficou para mim no ar. Agora, outra coisa, o reino. O Mas tu está reino está dentro falando, de ô mim? Noel, Noel, Ah, antes de você ah. entrar no reino, dá uma pausa antes de você entrar no reino. Tudo que você falou aí é a verdade que foi falado. Você está certo. Entendeu? Essa dependência e tal. Agora vai lá Mas pro teve reino. uma parte que. Aí, mas mesmo assim, teve a parte Vai pro daí que reino. tem que ter uma maturidade. Pô, mas a maturidade vai existir sempre. Ele está dizendo é só um detalhe. Ele não está aí Uhum. dizendo que a gente, né, uma criança hoje é rebelde. Não, ele está dando uma noção. Foi o que eu entendi, que eu Uhum. estudava na época. Uhum. Tudo bem, bateu isso aí? Se bateu, amém. Agora, sobre o reino. Poxa, peraí, o reino está dentro de mim, né? Pô, Uhum. eu tenho que buscar o reino de Deus. Vou buscar algo que está dentro de mim? Será que é para eu abrir a minha mente e ter uma noção das coisas de Deus mais ampla? Isso é o reino? O Boa reino, eu pergunta, boa entendo que o pergunta. reino tá lá no céu, lá, assim, um exemplo, tá lá no final do universo, do lado do nada. Deus criou um reino, ele criou tudo, e ele, entendeu? É o reino dele. Então, eu Boa queria, pergunta. sei lá, entender esse reino aí que está dentro de mim. Eu tenho que buscar em primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Entendeu? Valeu. Então,
Desculpa aí a expressão, mas assim, eu tenho que aprender, mas eu tenho que ter uma coisa muito concreta para mim. O professor vai te explicar agora. Por favor, professor. Porque realmente, professor, eu vou falar uma coisa aqui com toda sinceridade. Isso ainda. Por isso que eu lembro que eu frisei. Lembra que eu frisei? Muita gente ainda tem dúvida sobre essa questão do reino de Deus, Isso é não muito é? bom. Reino dos céus, e Exato. por aí vai. Entendeu, Noel? Não é só Isaías, você, Entendi. não. Fala, professor, por Isaías, favor. antes do professor, só um instantinho. Professor, o meu amigo Noel, ele tem que estar sempre nesse grupo, porque quando a gente quer, às vezes quer fazer uma pergunta para algum professor, ele fala assim, não, mas professor, aqui um amigo meu falou isso. E o Noel faz pergunta que eu gostaria de fazer pergunta. Então, muito bem essa tua presença aqui, meu irmão. O professor pode É isso, responder. é isso aí. Benção. Não é Amém. benção. Obrigado, pastor Genier. Mas eu não quero ser que me agrada, não. Eu quero, entendeu? Mas estamos juntos. Valeu, Noel. Obrigadão aí. Sim. Então, com relação à criança, é aquilo que eu comentei com vocês. A gente não pode pegar a palavra e aplicar no sentido absoluto, ou seja, ele falou que Geral. tem criança, então tem que ser como uma criança em tudo. Não é isso. Eu vou dar o exemplo da serpente, que acho que vai ficar mais claro. Lembra? A serpente é sempre vista como inimigo na Bíblia, né? A serpente lá que falou lá com Adão e Eva naquela história. A serpente sempre é visualizada como algo mal, esmagar a cabeça da serpente. Então a serpente é vista como algo mal. Só que não é totalmente má. Tem coisa na serpente que é aproveitável. O próprio Jesus, ele falou: vocês têm que ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ou seja, É, Jesus está pegando uma qualidade da serpente. Então não é para desprezar tudo da serpente. A serpente serve para simbolizar o maligno? Em algumas culturas, sim. Né? No texto bíblico, sim. Mas tem coisas boas da serpente? Tem. A serpente ela foi levantada no deserto, lembra? Ela foi é, Moisés levantou a serpente. E Jesus se compara com a serpente. Assim isso. como levantou a serpente, eu também serei levantado. Então, é isso. A gente não pode pegar uma palavra de maneira absoluta e fazer com que um significado da palavra venha a ser o significado geral dela. Não é. A gente tem que ver em cada passagem. A criança, nessa passagem do nosso estudo aqui, ela é louvada. Ela é colocada como um padrão. Mas, volto a dizer, como eu falei no início, o apóstolo Paulo, ele já leva o assunto para um outro aspecto. Por quê? Talvez as pessoas tenham entendido, eu tenho que ser como uma criança para entrar no reino dos céus. Tá legal. Então eu vou viver como uma criança. Ele fala, não, é para você ser criança na malícia, mas adulto no entendimento. É, Lembra quando fala que nós devemos crescer em Cristo? Né? Não Não seja entendi, não entendi, professor. Na malícia, como assim, por favor? você tem que ser na malícia como uma criança. A criança não tem malícia. Ah, é, Então, tá, entendi. na questão da malícia, você tem que ser como uma criança. Agora, no entendimento, você tem que ser como um adulto. Você não tem que ser como uma criança no entendimento. A criança é levada. Porque ele fala lá aos Efésios, o que ele fala? Fala, olha, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Então, a gente tem que ver quais aspectos. Em quais aspectos eu tenho que ser como uma criança? E em quais aspectos eu não tenho que ser como uma criança? É isso. Quando Jesus fala da criança ali, a gente tem que entender aonde que ele está falando. Agora, se você pegar toda a Escritura Sagrada, você vai ver que tem passagens que falam que nós não devemos ser mais imaturos, nós não devemos mais ser como crianças, não sermos mais infantis para depender de leite. Lembra como Paulo fala? Paulo fala assim: olha, é. eu quero tratar vocês como pessoas maduras, espirituais, mas não, eu não posso, porque vocês são como bebês em Cristo. Vocês precisam do leite ainda. Eles não cresceram. Então, na fé, nós temos. Entendi perfeitamente. Esse é o sentido. Aí a outra questão que você colocou, o reino dos céus está dentro, É não é esse aí que eu queria uma explicação, por favor. isso não é uma ideia minha, né? Isso é o que o próprio Jesus falou no Evangelho segundo Lucas. Ele falou assim, ó, não vá atrás do reino, dizendo, ó, o reino está lá, o reino está ali. Não vá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O que que é o reino de Deus dentro de nós? Quem que habita em nós? Não é o Espírito Santo? Então, o que que acontece? Ele que traz a dimensão do reino.
O que que Paulo falou? O reino de Deus não é comida nem bebida. Olha o que que o reino de Deus é uma vivência, né? Não é comida nem bebida, mas ele é paz, justiça, alegria no Espírito. Então, o reino de Deus está dentro de nós. Quando fala para buscar o reino de Deus, não é para eu buscar o céu, eu ir para a igreja, não é nada disso. Buscar o reino de Deus é buscar os valores que já estão dentro de mim no Espírito. O Espírito que Boa. habita, né? É o que Jesus falou, é um, não é uma coisa minha da teologia, não. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós, né? Ele estava ali na pessoa de Jesus, depois essa pessoa ela habita em nós. Então tudo que nós precisamos está dentro de nós, não em nós como na minha mente, na minha capacidade, mas em nós por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Habita em nós. Nós não precisamos Mas, buscar, né? Buscar professor, justiça é viver segundo esses valores que nós já temos. Nós já temos a realidade do reino de Deus. O reino aí é governo. Quando você sempre lê reino na Bíblia, não pense em reino como um palácio, um reino como uma cidade. Pense em reino como governo. Se não quiser usar a palavra reino, pode usar a palavra governo. O governo de Deus. tá, O governo de entendi. Deus não é que ele está lá sentado e está. Agora encaixou. Agora essa palavra aí que o senhor falou. Isso. Eu estava levando para um local, vamos dizer assim. Local. Mas Isso. Jesus Agora o senhor é um reinado. Agora. Mas olha, Isso. essa dúvida com relação ao local, as pessoas também tinham na época de Jesus. Por isso que ele teve que explicar que o reino de Deus não era local, porque eles também pensavam assim. Eles esperavam o reino de Deus como que vai chegar o Messias, ele vai implantar o reino de Deus físico. Lembra quando Jesus falou para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Então não é um local. O reino dele vem de cima. Não, Pai, entendi, professor. vem o teu governo sobre nós. Não é um reino que desce literal. É o governo de Deus na nossa vida. Então, quando você sempre lê a palavra reino de Deus, lembra do governo. É como que Deus governa a nossa vida, né? Maravilha, hein? Fiquei até arrepiado agora. Pô, entendi perfeitamente. Professor Tem Will, esse E reino eu, aí no mundo aí. Tem esse reino no mundo aí do Lula aí, ó. Isso. Mas Isso o aí. reino é. Pô, entendi. Aí, até chorei. Porque Pô, o qual que era perfeitamente. centralizado? Caramba! Era o reino de Que Roma. ignorância da minha parte, cara. Não, não é não. não, não. Meu Deus, fiquei arrepiado. Muitas pessoas entendiam também. Porque o que eles tinham como reino? O reino do poder político. Por isso que o Império Pilatos, Romano. você é rei? Eu não estou vendo o teu reino. O Pilatos não entendeu. Você é o rei dos judeus? Não, não pode ser, porque cadê o seu exército? Cadê o seu governo? Cadê o seu palácio? Você é rei coisa nenhuma. Aí ele falou assim, mas o meu reino não é desse mundo. Aí o Pilatos tomou um susto. É. Professor, vou te Professor, interromper, mas eu fiquei tão animado que nessa agora, nesse entendimento diante de Deus. Fiquei muito animado, porque eu sempre pensava assim, buscar em primeiro o reino de Deus, as coisas assim, pô, um Isso. dia eu vou ver, ou estar lá no reino com o Senhor, mas não, ele está reinando, mas o reino Reinando. dele é algo espiritual e Isso. está E dentro de mim. Pô, muito um, obrigado. Noel, um dia vai ter essa concretização no universo inteiro. Um dia vai. Um dia todo esse planeta, todo o universo vai ser o reino de Deus expandido. Um dia vai acontecer isso. Mas hoje é dentro de nós. É isso aí. Amém. Vai lá, eu acho Vani. bem o Isaías, professor Wilton, acho bem legal. Essa semana, não sei se foi ontem, eu postei alguma coisa, acho que Isaías viu lá aquele texto de Atos 2, né? Que Isso. fala que era só um coração, um só sentimento, e todos que eles tinham, né? Nada era deles, eles É. compartilhavam e tal. E eu estava conversando com uma pessoa e eu usei justamente o reino de Deus como esse texto aí, né? Sim. O que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul é mais ou menos isso, né? É um sentimento que vem que você não precisa ser um religioso para você ter isso. É algo que brota e isso aí para a pessoa sentir isso ela tem que receber É. muito de Deus mesmo, né? É mais ou menos isso. Esse aí que o irmão Vani falou, isso aí é a sociedade de Jesus, é essa aí. É isso. Todos são um, ninguém tem falta de nada, um ajuda o outro, um vive em função do outro. Isso é o reino de Deus, essa é a sociedade alternativa ao mundo. É isso aí. Não, Amém. irmão Noel, ainda Oba! tá aí?
Fala aí, Tá. Pimenta. Agora você vai entender o texto Mateus 6,33. O comer e beber e vestir, quando o reino de Deus está dentro de você, é com o Pai que cuida disso. Você não sente falta de nada. Então, quanto mais você buscar desse reino, em que sentido? Quanto mais esse reino crescer dentro de você, o comer, beber e vestir é com ele. Aí Amém. você Glória. olha lá pro texto, você vai entender. Pô, Não é entendi, não, mas todas eu as já coisas. entendi na primeira ali, quando ele falou do reinado, eu pensando no local, ele abriu minha mente, pô, cara, é assim, não É, sei como agradecer aí o professor aí, mas é, realmente Isso é é só o, bênção, ficou, Noel. é o Espírito que está ficou. em você. É o Espírito Santo que habita em você. Que abre a tua mente, abre a nossa mente. Amém, amém. Agora, vamos lá, gente. Mais perguntas. O irmão Zac, quem é o Zac? Vamos lá, Zac. Eu não sei quem é o Zac. Você conhece, Wilton? Não, de nome assim, Isaac? Não. Será que alguém. Tá me marcando aí, Isaías. O Zac? Eu não Tá me sei se. marcando. Eu não Pra sei você tá... se. Irmão Isaac. Irmão Zac, mas amém. Sim. Importante que está participando conosco, aprendendo conosco. Eu louvo a Deus. A irmã Patrícia também está aí, está quietinha, a irmã Patrícia. Hoje Pô, ela está quietinha, a irmã Patrícia. Hoje só não vê a irmã Cissa. irmã Cissa não veio. Isso. Agora vamos lá, gente. Já são 10h15. Vamos respeitar o horário, mas tem alguma pergunta ainda? Tem alguma pergunta? No São chat dez não e tem. quinze. Oi? No chat também não tem, Isaías. No chat também não tem pergunta, né? Não. Então vamos encerrar, louvando a Deus pela vida dos irmãos. O nosso amado irmão Vani, espero que ele venha outras vezes, crescer conosco, porque nós precisamos de dar conteúdo a esses nossos vídeos para que edifique vida de pessoas, né? Então, essas perguntas que o Noel faz, que o João faz, que a irmã Jacira. Amém, irmã? A irmã Patrícia está dizendo aqui que chegou atrasada. Essa pergunta que a irmã Jacira contribuiu muito à fala dela, uma pessoa que tem vivência. Então, é bênção demais, gente, muito bom. Então, vamos. Alguém tem mais algo para ser falado? Irmão Isaías, estou com Oi, dúvida. Vai ter aula sábado lá em Belfort Roxo vai agora? ter aula em Belfort Roxo sábado. Que E horas? é sobre é, a Nova Jerusalém, professor? É Nova Jerusalém. A Que Nova isso, Jerusalém. que Vamos benção. entrar nesses assuntos aí. Bacana Exato. isso aí. Será que o mundo vai melhorar ou o mundo vai piorar? É aquela questão. Será que um dia o mundo vai ser melhor? Será que um dia vai se cumprir Atos 3:21 É. e Colossenses o quê, professor? Colossenses 1:23, né? 1:23. Será que vai se cumprir um dia? Vai ser benção. Vani está querendo até ir, professor. Vani está querendo ir. De repente Legal. ele chega com a caravana lá. Sim. Amém, gente? Tomara que não tenhamos aquela experiência daquele sábado, né? Só Ah, sim. Jesus. Só Jesus. Gente, Pastor Isaías, Eu quero pastor ter, não oi! Isaías, vai não, eu quero ter de o novo. aí, a tua cara, vamos botar assim, eu ia falar rosto, a tua cara tá mais de criança, hein? Porra, tu Vou não te, tinha essa cara não, tu tinha uma cara mais dura. eu vou te pagar uma Coca-Cola por causa disso, hein? Pode botar o Pix aí que eu vou pagar a Ah, Coca-Cola. garoto! Gente, vamos Professor, orar. professor, eu Oi, Ivani. queria te agradecer aí por ter indicado aí uma Bíblia aí para minha nora, presentear o meu filho lá em Mangaratiba, Ah, tá? sim, É, sim. ela falou assim, É, poxa, Vani, eu peguei uma dica com ele lá de uma Bíblia e tal, queria dar de presente pro Everton, tá? Ele gostou muito lá, tá legal. tem sido de grande valia. Ô, Ah, que legal. professor, o Fico feliz. Vani, o Vani é aquele de São Gonçalo que eu lhe falei. Sim, sim. Aquele pastor lá daquela igreja que está vivendo esse processo todo que nós vivemos.
Sim, entendeu? que Sofredor, bem. solitário. Exato, exato. Irmão Vaninho, um abraço. Muito tempo a gente não se vê. Que bom lhe É ver aí. Um verdade, abraço. é Ô, irmão verdade. Vani, a Mas se Deus paz aí quiser, a pra gente vai tu, estar. hein? Ô, Saudade, Léo, tudo bom, meu saudade. irmão? Ele, ele é aquele, professor, que quando começa viver a verdade, se torna um leproso, né? Já chegaram Exato. para ele e falaram: você é endemoniado e filho de samaritano, e samaritano. igual, Galardão falaram, grande. É, igual falaram com Jesus. é um É, galardão mas grande. mas eu me sinto muito honrado, sabe, meu irmão? Exato. Você viver isso é algo sobrenatural, É um é galardão algo grande. assim, é algo maravilhoso, porque é como não você querer ser arrogante, é como se o Senhor te escolhesse e falasse assim, cara, eu vou te iluminar, cara, Exato. com algo que às vezes você está lendo um texto e texto simples que as pessoas não conseguem enxergar, né? E Exato. aí há esse conflito e tudo mais, mas fazer o quê, Isso. né? A gente Pastor tem que passar Ivani, por isso mesmo. Jesus É isso. passou, né? Pastor Exato. Ivani, Pastor Ivani, foi bom Sim, tu falar isso aí, porque eu quero aqui falar, pedir desculpa ao professor Wilton e os demais das minhas interrogações, porque hoje ele me ensinou a, quando eu me dirigir a ele para fazer uma pergunta, já sabendo que eu já vou me dirigir sabendo que eu vou ter uma resposta. Então, eu posso já chegar de outra forma para não tentar, assim, tipo, que tentar jogar alguém na parede. Mas é assim, a coisa da Bíblia para mim é tão séria que parece que eu não quero concordar. Mas, assim, automaticamente a minha mente vai abrindo e eu vou vendo que bate as coisas. Então, quero pedir perdão a vocês aí, o meu jeito de Isso é o mas falar. Espírito, tranquilo. Noel, é o Eu Espírito vou entrar Santo, agora Noel. É o Imagina, Espírito Santo, pedindo, Noel. pedindo só explicações, mas não imagina. interrogando dessa forma, porque eu vi que realmente está funcionando. Tem verdade aí, o espírito realmente está. Que eu nunca me senti do jeito que eu me senti hoje aqui, quando Ô, ele me Noel, explicou sobre o reinado. ô, Oi, Noel, agora você entendeu quando eu te questionei naquele dia que eu não estava brigando com perfeito, você. Você entendeu perfeitamente. agora, Não, né? você foi duro, né? Tu foi Não, duro. agora você entende que eu não fui duro. Não, mas assim, deu para agora assimilar tudo, a pancada, o Ah, nocaute. glória a Deus, Deu para irmão. Glória a assimilar. Deus. Deus abençoe. Alguém tem mais alguma fala? Ou podemos terminar e ir lá para a cantina? Oba, O Vani fez um empadão de frango hoje. Vamos nos encontrar lá ó, na cantina da igreja. Empadão vamos com lá. caldo verde. E, ô, Opa, glória! E eu trouxe, eu vou trazer a Coca-Cola e o caldo de cana. Para nós, ah, daqui a pouco estamos lá na cantina. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Jesus, por essa reunião tão maravilhosa em que nós sentimos a presença do Teu Santo Espírito. Senhor, esse vídeo, quando for aberto por uma pessoa, por alguém, por engano ou por indicação de alguém, que Tu possa, Senhor, iluminar essa pessoa, que Teu Santo Espírito possa ser o condutor de boas novas, de ensinamentos para enriquecer a Tua igreja, que é poderosa, que é pujante, que é superabundante, que é forte. Muito obrigado por participar dessa igreja. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, é o que eu te peço. Muito obrigado pela vida de todos aqui, da irmã Jacira, do professor Wilton, Patrícia, Vani, Noel, irmã Sheila, o Zac, o Pimenta do Reino. Por favor, Jesus, guarda-nos, porque nós somos totalmente dependentes teus. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço, te agradeço. Amém. Gente, está terminado. O Arnaldo está entrando agora, Arnaldo, aqui, ó. Vou receber ó, ele, eu vou receber ele e vou acabar. O Arnaldo está entrando agora. Olha ele aí, ó. Arnaldo Cadê aí. ele? Cadê ele? Chegou aí, ó. Cadê? Aqui, aqui, Chegou no ó. final do culto. Já chegou no final. Chegou no final do culto, Arnaldo. Pegou a bênção, né, isso aí? Chegou no final do culto. Ainda bem que tu pegou a bênção apostólica. E sem a bênção apostólica, você pode até bater com o carro.
Eu estava tava na outra live, cara. Estou fazendo um curso aí, para estar marcado já há muito tempo já. Amém. Aí Mas eu Ô, saí Arnaldo, agora. Era ô, Zoom Arnaldo, também, era no Zoom. nós já Arnaldo, leva aquele teu terminamos. amigo de novo, hein, Arnaldo. Só Oi? esperamos você. Só esperamos você porque você é o pastor presidente. E você É que tem isso. que. Pois aí, Oi. manda o Arnaldo levar aquele amigo aí. Arnaldo, leva o pastor da Nova Vida lá sábado. Leva aquele amigo lá. Ah, o pastor Evandro. Isso, É. leva ele, tua esposa, mais os amigos, tá bom? Vai ser Deus quando? Dia abençoe, 11? gente. Lá em sábado, lá no nosso É dia estudo. 11. Ah, tá bom. Mas não sei se ele vai poder ir. Vou falar com ele. Vou perguntar se ele vai Tá poder ir. bom. Chama pessoas. E o Vamos Costelão? Tem que conhecer. levar essa galera pro Costelão também dos homens, amanhã, à noite, Então, à vigília. amém. Deus abençoe, gente. Fica na paz. Adeus.